Vamos conversar com a doutora Maitê Pimentel sobre perda de libido e fertilidade. Tudo bem? Tudo. É um assunto sério, não? E muitas pessoas têm dúvidas. Sim. E muitas pessoas não sabem qual é o normal de relação sexual por semana. E muitas pessoas não sabem se atingem o clímax numa relação sexual. E libido é um tabu para muitas pessoas. É mesmo? Que há muita dificuldade de até conversar com os outros. Então hoje a gente vai falar de algumas coisas para abrir a mente de vocês em casa, que existem coisas a ser estudadas e até procurar ajuda se você não tem um bom libido. Boa. Vamos lá, aqui não tem tabu, que a gente fala mesmo, de verdade. Então, libido é o desejo, a vontade sexual, e ela tem que passar por vários fatores. Primeiro, a mulher ou o homem não pode ter dor na relação, que é a dispareunia, que isso atrapalha. A excitação nos homens já vem do visual, algumas mulheres também, mas do toque, do mamilo, do clitóris, da glândula peniana. A questão da gente ter os hormônios regularizados é o que a gente vai falar. O homem tem testosterona sempre alta, mas pode aumentar com atividade física, um sono bem dormido, atividades sexuais mais regularizadas e diminuição de obesidade. São os fatores que aumentam a testosterona no homem de forma fisiológica. Tá. Na mulher, o fisiológico é esse, é o ciclo menstrual. Nossa, uma montanha-russa, sobe e então, desce. Mulher tem hora que tem mais vontade, tem menos vontade, é normal, tá? No 14º dia, que é onde a gente ovula, 14º dia que começou a primeira sangramento na menstruação, é onde a gente vai ter o pico da ovulação. Nessa fase, começa o quê? O estrogênio foi subindo, então aqui a gente tem muito desejo sexual, por quê? Porque é a fase fisiológica para engravidar, né? E aí vai caindo, então depois da menstruação você vai perdendo um pouco o desejo, a libido. Então, maior desejo da mulher é no começo da menstruação. E aí ele tem um pico em 14º dia e depois cai. Tá. Isso no ciclo fisiológico normal. E isso assim, a gente pode ter alterações que interferem. Então, por exemplo, cortisol, hormônio do estresse, se ele estiver alto, ele bloqueia isso. Se a gente tiver prolactina alta, é um hormônio que é produzido aqui na hipófise que produz o leite. Tem uma doença, que é um microadenoma hipoficiário, que bloqueia a função dos hormônios sexuais. Então, existem vários hormônios que podem interferir na produção do ciclo menstrual e nos homens na produção de testosterona. Tá. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que alguns remédios podem interferir na libido? Super verdade. Todo mundo fala e sabe que o anticoncepcional é um dos remédios que podem diminuir a libido nas mulheres, tá? Então, existem alguns métodos anticonceptivos que não perdem tanto a libido. Outros remédios que a gente tem que prestar atenção. Alguns remédios para baixar a pressão. Então, os beta-bloqueadores diminuem a vascularização peniana e a ereção nos homens. Alguns remédios antihistamínicos, remédios para tirar alergia também têm esse potencial. Alguns diuréticos, como espironolactona, como furosemida, também têm reação a isso. E opioides, então remédios para dores de uso crônico, principalmente em ortopedia, podem bloquear a produção da testosterona. É mito ou verdade que os 30 anos é a idade em que a mulher tem mais desejo sexual porque está mais fértil? É mito. Na verdade, a partir do momento que nós começamos a produção, que é a menarcne, a primeira menstruação da mulher, aí começou toda a puberdade e a fertilidade, e o homem, que é a primeira ejaculação dos meninos, a gente já começa a produzir os hormônios e vai começar a libido. É lógico que nessa fase, a mulher e o homem, eles se conhecem mais. Então, eles procuram estímulos diferentes, eles têm um pouco menos de vergonha, eles já têm um parceiro que você pode conversar, e aí você começa a ter mais desejos ou estar mais apto a isso. Só que, independente disso, até qualquer idade a gente pode ter libido. Inclusive, mulheres menopausadas, elas diminuem o desejo, porque cai a produção. Mas se a mulher tiver indicação, a gente tem como fazer uma reposição hormonal com total segurança e essa mulher vai continuar tendo desejo mesmo na menopausa. Perfeito. É mito ou verdade que problemas na tireoide diminuem a libido? Super verdade. Então, a gente sempre fala da tireoide porque ela é a grande glândula do nosso corpo, é o combustível. Se ela estiver cansada, no hipotireoidismo, nós vamos sim ter bloqueio e diminuição da libido. Tá. Não só isso, mas mulheres que estão tentando engravidar,
uma das causas de infertilidade é o hipotiroidismo, né? Outra causa muito relevante é a síndrome do ovário policístico, quando as meninas têm produção em excesso de testosterona e insulina, bloqueia a ovulação. Outra causa é prolactina, então, quando você está tentando engravidar e não consegue, qual que é o período que a gente fala, você terá infertilidade? É quando um casal, mais de um ano, está tentando engravidar e não consegue. Tem que se procurar todas as causas, Sim, masculinas e femininas. E existem várias causas. Então, vale a pena vocês que têm qualquer problema glandular, alguma glândula, até diabetes mesmo, é uma glândula que pode interferir na fertilidade. Procure seu médico, faça o tratamento para conseguir ter o neném com saúde. temos perguntas, me espera um minutinho. Claro. Eu vou falar de... Não é o máximo? Enfim, vou ligar no break. Perguntas para a doutora Maite Pimentel. Mariana, sinto ondas de calor, cansaço, a minha pele está muito seca, meus cabelos caindo, porém, ainda não tive perda da libido. Tenho 53 anos. Posso fazer reposição hormonal? Excelente pergunta, porque assim, primeira coisa, às vezes a gente relaciona a perda da libido somente por causa da menopausa, parece que ela deve estar na menopausa. Nem sempre é isso. Às vezes é, como eu falei, a tireoide, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma depressão. São outros fatores que interferem, né? Então, primeira coisa, toda vez que a gente tem perda de libido, fazer investigação diagnóstica completa com todos os hormônios e todas as causas. Fechou o diagnóstico? Aí a gente vai pensar, quais são as mulheres que podem fazer reposição hormonal? Quase todas, menos as que têm história de câncer na família, principalmente de primeiro grau. Então, tios de primeiro grau, tias de primeiro grau, primas de primeiro grau, avós, mães, irmãs. Essas são candidatas que a gente revê bastante, mas a gente tem hoje em dia os hormônios bioidênticos que a gente pode controlar a dose com segurança e para cada mulher é um tipo de hormônio que a gente vai usar, né? Então, quem não tem falta de libido pode às vezes ter secura vaginal. Pode até ter os fogachos. Então, a gente usa a reposição hormonal não só para libido. E para proteger o osso, porque na menopausa existe a osteoporose, a reposição hormonal melhora, previne a osteoporose. E também para a parte cardiovascular, porque o risco cardiovascular aumenta e reposição hormonal também diminui essa incidência. Bem explicadinho, né, Mariana? Próxima pergunta da Karina. Tomo pílula anticoncepcional há 14 anos. E, ultimamente, venho notando que a minha libido vem diminuindo muito. Parar a pílula por uns meses pode ajudar? Tenho 28 anos. Então, a pílula, os anticoncepcionais, que são os combinados que têm estrógeno, estrogênio, são os que mais bloqueiam a testosterona. Se bloqueia o hormônio que dá libido, vai diminuir a libido. Então, pílulas que têm alto grau de estrógeno são mais usadas para quem tem acne, porque a gente bloqueia essa dihidrotesto periférica. Mas a gente tem pílulas com baixa dose, a gente tem DIU, até o de cobre é sem hormônio. A gente tem o DIU que tem hormônio, mas é um progestágeno, não é o estrógeno. A gente tem adesivos, a gente tem intramusculares. Então, a gente tem várias opções de tratamento que não sejam somente a pílula normal anticoncepcional. Então, vale a pena sim procurar a tua ginecologista, que vai te dar orientações até para uma mudança de anticoncepcional. Agora, eu vou falar uma coisa muito importante que algumas meninas não sabem. Toda vez que a gente muda a pílula ou método, durante um mês a gente está desprotegida para engravidar. Então, tomem cuidado. Se trocou o método, não acha que está abafando. Nesse primeiro mês, tem que usar preservativo, tem que ficar mais consciente com isso. Próxima pergunta da Leila. A reposição hormonal faz a mulher engordar e aumenta os pelos do corpo? Eu tenho medo de fazer terapia de reposição hormonal por causa disso. E muitas mulheres têm medo, tá? Quando a gente fala em testosterona, que aumenta o desejo, a libido, geralmente a testosterona seca a gordura e ganha músculo. Então, pelo contrário, você não vai inchar, você vai secar. Tomem cuidado, eu não estou falando sobre anabolizante, estou falando sobre reposição hormonal. Quando a gente usa estrógeno e progestágeno, algumas mulheres podem ter uma retenção hídrica momentânea, mas a gente usa de outros métodos para evitar isso. Então, tudo combinado e na dose correta não vai engordar. E pelo só vai dar mais se você estiver usando hormônio em excesso. Então, essas contraindicações, entre aspas, depende da dosagem e do método que foi usado. Tá joia. Lilian, estou tomando remédios para depressão
e sinto que perdi minha libido. Não gostaria de parar os remédios. A perda da libido é por causa do remédio ou da depressão? Essa é a resposta que ninguém sabe, mas é assim. Depende do antidepressivo. Os de receptores tricíclicos, que eles recaptam serotonina no cérebro, eles realmente perdem bastante a libido. Vocês devem conhecer em casa, fluoxetina, paroxetina, muito usado, né? Mas nós estamos tendo agora remédios antidepressivos de nova geração. Isso é muito fresquinho, comum, que chama vortioxetina, que não diminui a libido. Que massa. Então, a gente está tentando mexer com 5 receptores diferentes da serotonina do cérebro que não fazem isso. E a gente tem outros remédios também para depressão que não são dessa classe, que poderiam ajudar. É lógico, quem está com depressão, não é questão da libido, é o cansaço, a dificuldade de iniciar um ato sexual e não necessariamente que não tenha o orgasmo, o clímax da relação. Então, às vezes, não confundir uma coisa com a outra. Perfeito. Mais uma, da Fernanda. Os testículos do meu filho não desceram e ele teve que fazer uma cirurgia. Ele será infértil? Acontece muito, Fernanda, com algumas crianças, que é a cirurgia de criptorquidia, que é o quê? O testículo existe, o saquinho existe, mas não tem nada dentro da bolinha. Por quê? Eles estão dentro do canal inguinal, eles não desceram. E a alteração do testículo, os espermatozoides, eles são alterados pelo calor, né? Então a gente faz a cirurgia, que você puxa e coloca no local. E aí, vai depender se vai ser fértil ou não, de quanto tempo ele fez essa cirurgia, se depois no pós-operatório deu tudo certo, mas geralmente crianças que são operadas, elas têm um sucesso na depois produção do espermatozoide. Que bom. Doutora Maite Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maite é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maite é @maite_endocrino, Maite com TH, M-A-I-T-H-E, Maite _endocrino. Como sempre, explicando direitinho e belíssima. Muito obrigada. Obrigada, até breve. Muito obrigada.